Pegue a palavra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, aprender um pouco mais do nosso Deus. Porque sempre que o Senhor prepara uma palavra para as nossas vidas, algo novo Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar para que nós possamos aprender a deixar aquilo que está em nós, para que nós sejamos como Ele é. Amém? A palavra do Senhor, ela vem para nos confrontar, para que nós possamos pensar. Realmente, eu preciso mudar, eu preciso agir diferente, eu preciso fazer aquilo que o Senhor está me dizendo. Por isso que os nossos corações, eles têm que estar preparados para a palavra que será ministrada sobre as nossas vidas, para que ela prospere, para que ela venha a se cumprir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, você que pegou a palavra de Deus, abra comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, nós vamos ler o versículo, para começar nós vamos ler o versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem já achou? Amém, igreja? Vamos dar mais um tempinho aí para os irmãos acharem. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, o versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu vou ler mais uma vez o versículo 1 e 2, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos falar com o Senhor para que Ele nesta noite fale aos nossos corações aquilo que já está no coração dEle. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui no nome de Jesus e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Tu bem sabes que eu de mim mesma não tenho o que falar, porque eu sou apenas mais uma pecadora como todos os que aqui estão. Mas o Senhor é santo, o Senhor tem a palavra certa que nós precisamos ouvir, e por isso nesta noite nós estamos aqui e te pedimos que o teu Espírito Santo, ele fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor prepare os corações aqui nesta noite, de cada um que ouvirá essa palavra, para que nós possamos não só ouvir, Senhor, mas que essa palavra que é a tua semente, ela encontre o nosso coração preparado, uma terra boa, Senhor, preparada, aplanada, para que essa semente ela venha a produzir o fruto para o qual ela está sendo enviada. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo vá falando com cada um dos que aqui estão, que no decorrer da mensagem ele vá testificando, Senhor, a tua palavra e a tua vontade para cada vida, Pai, em nome de Jesus, para que tudo que acontecer seja para louvor e glória do teu santo nome, que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Você que crê, aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Poder tomar o seu assento, sente-se, fica à vontade. Paulo está dizendo, escreveu uma carta aos Romanos. E se você ler o princípio da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, você vai ficar escandalizado, horrorizado com o que Paulo vai dizer dos romanos. Os romanos, para fazer um resumo da ópera, como diz a história, os romanos, eles eram um povo idólatra, eles eram um povo que vivia de forma que desagradava a Deus com a sua vida sexual,
Nós vemos Paulo repreendendo que agora a mulher já não tem mais o costume de mulher, o homem não tem mais o costume dos homens, quer dizer, o homossexualismo rolava solto ali no meio daquele povo. E aquele povo idólatra, homossexual, devasso, Paulo vai ter que escrever para eles dizendo assim, ó, agora que vocês estão servindo a Deus, vocês têm que pegar o corpo de vocês e apresentar a Deus como um corpo santo, né? Cultuar a Deus com o seu corpo e não pegar o seu corpo e fazer as coisas erradas. E vocês não podem mais permanecer na mesma forma de pensamento que vocês tinham antes de conhecer a Deus, né? De que é como se nos dias atuais a gente visse as pessoas aí fora. O que é que elas dizem? Hoje em dia tudo é normal, né? Normal a menina gostar do menino, da menina, o menino gosta do menino, né? É normal você dizer palavras horrorosas, é normal você fazer tantas coisas em relação à idolatria, porque a idolatria não é só você se prostrar diante de outro ídolo. São tantas coisas no dia a dia que se encaixam como idolatria. Às vezes a pessoa tem tempo para passar o dia todo vendo as coisas no celular, mas não separa 10 minutos para falar com Deus. Quer dizer, o celular da pessoa, a internet, a rede social, está tomando o primeiro lugar que deveria ser do Senhor, né? E nós temos que vigiar nessa questão também. Nós temos que vigiar o nosso corpo. O nosso corpo, aqui no versículo 1, diz assim, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos que viver de uma forma santa, que agrade ao Senhor com o nosso corpo, porque o nosso corpo hoje, ele é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. E nós vemos os romanos, Paulo exortando os romanos, e essa palavra de renovar, não nos conformarmos com esse mundo, mas sermos transformados. Existe uma palavra que expressa bem, né, esse sentimento que Paulo quis passar para nós, e eu vou dizer a você com essa palavra. É metanoia. Aí no dicionário ela vai dizer que metanoia é mudança essencial de pensamento ou de caráter, transformação espiritual, arrependimento por falta cometida. Quer dizer, a metanoia, a mudança do nosso pensamento vai gerar a mudança do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, da nossa forma de ver, da nossa forma de viver. Porque antes nós vivíamos no tempo da ignorância, não conhecíamos a verdade. Mas agora nós conhecemos a verdade. Agora nós servimos a um Deus que é santo. E por isso nós temos que pegar a nossa mente e transformá-la. Não, se antes eu pensava em obscenidade, agora eu não posso mais ter a minha mente obscena. Se antes a pessoa era presa na pornografia, agora ela não pode mais ficar presa na pornografia. Se antes a pessoa vivia falando da vida do outro, se importando demais com a vida do próximo, agora ela tem que olhar para a vida dela e já basta, porque a nossa vida já é muita coisa para resolver, sim ou não? Cada um de nós temos os nossos problemas, temos as nossas coisas, é a nossa vida, é a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes mais próximos, todas essas pessoas fazem parte do nosso convívio que nos preocupa. Nós não podemos estar nos preocupando com a vida não sei de quem, com, sei lá, com os vizinhos, cada um que resolva as suas coisas. Nós temos que focar na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos, que fazem parte da nossa família. Porque, afinal de contas, nós temos que interceder por eles, nós temos que exortar, nós temos que ensinar a segunda palavra, nós temos que abrir os olhos desse povo que não conhece a Deus, nós temos que fazer o nosso papel de atalaia, pregar o evangelho para eles. E, por isso, nós temos que reservar as nossas forças para aquilo que convém. E não ficar nos importando com os outros, não ficar, né, querendo saber de tudo ou se metendo em tudo. Vamos olhar para aquilo que nos importa. O Senhor quer renovar a nossa mente, para que nós sejamos renovados a ponto de, através das nossas vidas, nós conseguirmos também renovar outras pessoas. E eu quero que você veja comigo em Provérbios, capítulo de número 27, porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que aquilo que nós pensamos, assim nós seremos. Então, se eu tenho que ter a minha mente renovada, mas eu não renovo a minha mente, eu vou continuar pensando como eu pensava antes.
Eu vou continuar fazendo as coisas erradas que eu fazia antes. Provérbios 27, versículo 23, o versículo 7 vai dizer assim. Provérbios 23, verso 7 vai dizer assim. A parte A do versículo. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como imaginou no seu coração, assim ele é. Se eu guardo coisas no meu coração, eu vou conduzir a minha vida conforme aquilo que está no meu coração. Se eu guardo coisas na minha mente, eu vou ser conduzida pela minha mente. Então nós temos que procurar todos os dias sermos transformados, porque a metanoia é uma coisa que você começa quando você começa a servir a Deus. Mas você só vai parar de se transformar e de renovar a sua mente quando Jesus já tiver voltado e tiver acabado tudo aqui. Quando Ele tiver levado para si a sua igreja. Até lá nós vamos ter. Por quê? Porque na época que Paulo escreveu a carta aos Romanos, era de um jeito. De lá para cá não mudou muita coisa, mas nós vemos que tem piorado. A frequência é maior, a nação onde nós vivemos é uma nação muito pervertida, as pessoas são muito largadas, não tem mais noção do conceito do que é agir moralmente, né, integralmente. As pessoas fazem mais o que veem, o que dão na telha, não tem mais aquele de pensar, peraí, será que isso é certo, será que isso é... Não ponderam mais, só agem, muitas vezes na impulsividade. Então as coisas não melhoraram, mas pioraram, porque foi se acrescentando outros tipos de pecados, outros tipos de coisas que a gente vai vendo, e infelizmente o que a gente mais vê são na época, pelo menos eles faziam, né? Em Romanos 1 vai dizer assim, que eles faziam e ainda concordavam com quem também fazia, quer dizer, nem eles não faziam as coisas certas, e ainda quem fazia errado por eles, tanto faz, pode fazer. E hoje o que é que acontece? Hoje nós vemos a sociedade aí avançando para um nível que querem que nós venhamos a aceitar as coisas que a sociedade impõe como sendo certo para nós que somos a igreja. Né? Eles querem dizer que as coisas são certas, querem dizer que uma criança de 5 anos pode nascer menina e dizer, não, mas eu me acho uma menina. E pronto, eu me acho uma menina e a família. E eu já vi casos em outros países de um pai, eu vi um caso recentemente de um pai ser preso, porque não quis dizer que o filho que era homem era mulher, porque o menino nasceu menino, mas se achava menina. Quer dizer, nem os pais agora mais podem repreender os filhos, nem os pais mais podem exercer a autoridade que Deus deu sobre a vida dos filhos. E é isso que eles querem, que a gente veja as coisas aí fora e pense que tudo que eles estão dizendo é verdade, não é porque é uma verdade para eles que tem que ser uma verdade para nós. Da mesma forma que a palavra de Deus é a verdade pura, mas eles não usam a palavra de Deus como meio de verdade. Então, nós que usamos a palavra de Deus, nos baseamos nela como sendo a verdade, nós não vamos aceitar que as coisas aí fora entrem na nossa mente e nos contaminem a ponto de nós abandonarmos a verdade do Senhor. Nós temos que lutar contra isso. Como é que a gente faz? Renovando a nossa mente. Nós vamos renovar, nós não vamos nos conformar com o que os nossos olhos estão vendo. Nós não vamos nos conformar com o que a mídia está querendo impor. Nós não vamos nos conformar com esse mando de gente querendo transformar agora o mundo aí fora numa situação que já está... Nós olhamos e só pela misericórdia do Senhor e querem piorar a situação e fazer que todo mundo aceite aquilo que eles pensam. Nós não estamos tentando fazer todo mundo aceitar aquilo que nós pensamos, mas deveríamos. Deveríamos pegar essa palavra aqui e pregar até que o pecador dissesse, é verdade, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Sim ou não? A igreja está falhando, sim ou não, igreja? A igreja está falhando, mas é bíblico, porque diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas estão aí, investindo forte nas crianças, nos jovens. Enquanto isso, a gente está aqui só tentando manter os crente. Só tentando dizer, pelo amor de Deus, vocês que já estão na igreja, permaneçam na igreja, não se contaminem com as coisas aí fora, fica só olhando para Jesus, não perde o foco, não olha para a direita nem para a esquerda, porque é só o que não presta, continua olhando para o teu alvo. É difícil, os dias são difíceis, não é fácil, a gente precisa muito pedir a Deus que nos ajude nesse sentido de sermos assim incomodados a ponto de doer na nossa carne, vermos a realidade do mundo aí fora, nos incomodarmos e irmos, e avançarmos, e sairmos daqui de dentro da igreja,
sair do templo, né? E irmos para ir para fora, porque é aí fora que Satanás está fazendo a festa. Mas como que nós vamos para lá, se muitos de nós estamos o quê? Conformados com este mundo. Conformados. Mas eu quero que você abra comigo, por favor, no Evangelho de João. Você vai ver o que foi que Jesus disse. João capítulo 17. João 17, a partir do versículo 14. Eu quero que você veja o que foi que Jesus disse de nós que somos a igreja dele. Aqui Jesus está orando a Deus, entregando as nossas vidas ao Senhor, porque ele iria voltar para o Pai. É um capítulo muito lindo, quem puder depois, quem puder não, você pode, leia depois ele todo em casa, medite nas palavras de Jesus, nessa oração de intercessão que ele faz pelas nossas vidas. João 17, a partir do versículo 14 vai dizer assim, Jesus está dizendo a Deus, dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Olhe, Senhor, eu vou voltar para o Senhor e eles vão ficar aqui. Guarda-os, porque eles estão no mundo, mas eles o quê? Não são do mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Então, se nós não somos do mundo, nós temos que ter a mente que Cristo preparou para nós. A Bíblia diz o quê? Que nós temos o quê? A mente de Cristo. Sabe por quê? Porque quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou para sermos iguais a ele. Aí o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E a partir daí começou a nossa mente ser transformada. Né? Porque agora tudo é normal, porque nós não pensamos mais igual a Deus. Nós não temos a nossa mente santificada como o Senhor que é santo. Nós começamos a pensar, a sentir, a agir conforme aquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem. Né? Nós começamos a ter a nossa mente transformada, então nós perdemos o alinhamento que nós tínhamos com Deus. Quando Deus criou o homem, ele criou para ser como ele, ter o mesmo pensamento que ele, andar, como a gente diz, né? Na mesma visão, vamos andar na mesma visão. Mas aí o homem se perde por conta do pecado e começa a não andar mais na visão de Deus. E agora o que é que nós temos que fazer? Voltar para a visão de Deus. E aí entra a metanoia, nós vamos renovar o nosso entendimento. Renovar. Aquilo que a gente pensava que era certo. Espera aí, eu estou pensando que é certo ter 3 namorados. Deixa eu ver na Bíblia. Não, não é certo não. Não, eu estou pensando aqui que tomar uma de vez em quando pode. Não vos embriagueis. Não, não vai poder. Não vai. Então, eu estou pensando que, espera aí, que eu estou malhando, minhas pernas estão grossas, meu corpo está lindo, vou botar um vestidinho bem curtinho. Espera aí. Luxúria, mostrando o corpo. Não, não pode. Então é aí que Deus vai transformando a nossa mente. Pelo que nós achávamos, nós vamos ver se agora na Bíblia pode, se disser não pode, Zé Fini. Não pode, não pode, ponto. Mas não, tem pessoas que vêm para a igreja, passam uma vida na igreja, minha gente, uma vida na igreja, e não são transformadas. Por quê? Eu vou dizer, um dos fatores importantes que faz com que a pessoa não se transforme. Não lê a palavra. Aí assiste a palavra, assim, a pregação. Mas a pregação são tipo versículos isolados. Né? Nós montamos uma pregação de acordo com aquele tema. Mas você não conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, você não conhece quem? A Bíblia? Não, você não conhece aquele que te criou. E te criou para ser santo como ele é santo. Te criou para andar na mesma visão que ele, olhando para o mesmo lugar. Então, nós temos que voltar atrás e reconhecer que o Senhor não nos criou dessa maneira. E nós não podemos permanecer dessa maneira. Nós precisamos mudar. Nós precisamos pensar, eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Se eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo, logo eu não permanecerei e não posso me enquadrar com as coisas desse mundo. Paulo vai dizer em Colossenses, se você puder, abra comigo. Carta de Paulo a Colossenses.
o capítulo de número 3, e eu vou ler a partir do versículo 1 para você pegar o contextozinho aqui do que ele está dizendo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1, do 1 ao 3 vai dizer assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de baixo, daqui dessa terra onde a gente sabe que tudo passará. Vamos buscar as coisas do nosso coração? Vamos buscar a vida dos nossos vizinhos? Não, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas de cima. Pensai nas coisas que são celestiais. Buscar ter o mesmo tipo de pensamento que o nosso Deus tem. Pensamentos de paz, né? Pensamentos santos. Ter uma mente santa. Pensar no que o próprio Paulo vai dizer aqui em Filipenses. Ele vai dizer o seguinte, ó, Filipenses 4. Ele vai dizer um monte de coisa que você pode pensar. Se você puder acompanhar aí, ou pode ver aqui pela telinha. Filipenses 4 vai dizer assim, verso 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A gente não pode pensar em qualquer coisa não, aí... Peraí, porque eu estou tendo os pensamentos malignos agora. Eita, Filipenses 4:8, peraí. É verdadeiro? Não, é uma mentira. Porque se é maligno, a gente já sabe que é de Satanás. É honesto? Piorou. É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Há algum louvor e virtude nesse pensamento que eu estou tendo? Não? Descarta esse pensamento. Esse pensamento não tem que prosseguir na sua mente. Você tem que já deixar de lado. Não, eu só posso pensar nessas coisas que Paulo está dizendo. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pensai nas coisas que são do alto. Pensa em coisa que edifica. Pensa em coisa que traz alegria. Pensa em coisa que traz paz. Pensa nas coisas que traz esperança. Pensa nas coisas que vai te acrescentar fé. Pensa nas coisas que vai alegrar o teu coração. Às vezes, existem pessoas que estão tristes, deprimidas por conta de pensamentos. Ficam pensando na morte da bezerra. Já morreu. Enterra e a vida segue. Não, as pessoas ficam se lamentando, se ressentindo. Peraí, deixa eu sofrer mais um pouquinho. Amanhã eu vou estar boa, e amanhã sofro de novo. Peraí que eu vou ficar pensando no meu ex-marido. Vou pensar na minha ex-esposa. Vou pensar em fulaninho. Vou pensar no colega que saiu do meu trabalho. Deixa eu ficar aqui ressentindo. Deixa eu ficar ressentindo. Deixa eu ficar ressentindo. Ressentindo coisas ruins que vão te colocar em cima de uma cama, preso no quarto, sem vontade nem de levantar. E agradecer a Deus por mais um dia que você está vivo, viva. Vamos pensar naquilo que nos traz esperança. Vamos mudar a nossa mentalidade. Vamos parar de pensar nas coisas do capeta, do cão dos infernos. Nós somos novas criaturas. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele quer que nós venhamos a andar conforme a vontade do Senhor. E nós temos que alinhar a nossa mentalidade com a mentalidade de Deus. Nós temos que alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Porque só assim, quando nós alinharmos a nossa mente com a mente do Senhor, então nós teremos clareza no que Ele está falando conosco. Quantos aqui escutam a voz do Senhor, mas é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro? Por quê? Porque a sua mente não está alinhada com a dele. Então essa palavra não vai fluir na tua vida. Às vezes a pessoa escuta uma vez, duas vezes, mas não sabe como fazer. Por quê? Porque não está em sintonia com a mente de Deus, com aquilo que o Senhor está falando, preparando para a sua vida. E nós temos que pegar essa palavra que o Senhor nos direciona e colocar em prática para que a gente possa viver e experimentar, como diz lá em Romanos, experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Paulo, ele dá muitos conselhos, mas nós também temos o nosso próprio Deus que nos aconselha, amém? Esse Deus que no Antigo Testamento falava tremendamente. E hoje em dia ele ainda fala através dos seus servos, fala através dos apóstolos. Mas eu quero que você veja comigo um exemplo no Antigo Testamento. Eu quero que você abra comigo no livro de Josué. Moisés morreu e Josué poderia se sentir perdido. Peraí, o meu mentor,
Morreu, e agora? Né? E agora, como é que eu vou fazer com esse povo? O que é que eu faço? Como é que eu vou entrar na terra prometida se a gente nem chegou lá ainda? Ele poderia pensar muitas coisas, mas aí Deus vai falar com ele, vai impulsionar, vai encorajar Josué. E eu quero que você veja comigo Josué, capítulo de número 1, versículos 7 e 8, que vai dizer assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Qual é o segredo para renovar a nossa mente? Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aí é triste. Mas tem gente que não medita nem de dia, nem de noite, nem durante a semana, nem, né? As pessoas não querem meditar, não querem se dar o trabalho de conhecer o pensamento do Senhor. Não querem se dar o trabalho de ter um momento de comunhão com Deus, onde vai ouvir a voz do Senhor. Querem simplesmente chegar na igreja e que o pastor diga assim, ó, a vitória que você está esperando. E já está ali depois quando você sair. É isso que eles não querem ouvir a palavra, eles querem uma palavra, não a palavra de Deus. Eles querem assim, ó, já venceu, a causa na justiça está ganha. O casamento que estava acabando, Jesus já restaurou, né? O emprego que você estava procurando, Jesus já abriu a porta. É isso que a igreja quer. Infelizmente as pessoas não querem meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Elas só querem já a palavra meditada pelo profeta e entregue a ela e toma posse. Mas nós somos filhos de Deus e Ele nos trata por igual. Ele não vai fazer acepção entre nós e o profeta. Ele não vai fazer. Se você buscar, Ele vai se revelar. Se você buscar a Deus, Ele vai te transformar. Se você, o princípio, uma frase que Deus me deu hoje é a seguinte: a corrupção do nosso caráter começa na nossa mente. Nós deixamos a nossa mente se corromper. E quando ela se corrompe, o nosso caráter se corrompe. Então nós éramos totalmente santificados, separados por Deus, quando Ele nos criou. A partir do momento que nós vamos deixando a nossa mente se corromper com as coisas desse mundo, nós acabamos corrompendo o nosso caráter. Acabamos não sendo mais como o Senhor nos fez para ser. Acabamos não nos importando mais tanto com as leis morais do Senhor, com aquilo que Ele acha certo ou errado. Acabamos olhando para as coisas aí fora e nos acomodamos e acostumamos. E com o passar dos anos a gente vai vendo, pelo amor de Deus, eu vi um vídeo hoje que Senhor da glória. Um trechinho do vídeo. É onde, amor? Na Suécia, a propaganda do Natal na Suécia. É o Papai Noel, um velho, barbudo, que se apaixonou por um homem que tinha se divorciado da sua esposa. E o vídeo é tão cabuloso que ainda dá na boca. Misericórdia, onde é que nós vamos parar desse jeito? Se até o Papai Noel virou gay, como é que... Minha gente, vocês estão entendendo não a gravidade da coisa? Se até o Papai Noel, as criancinhas, quer dizer, se ele se torna gay, se botaram o super-homem gay, minha gente, então quer dizer, o que é que eles querem fazer com as nossas crianças? Dizer, não importa o que você pode ser o que você quiser. Você pode ser homem, mulher, gay, do jeito que você quiser, não tem problema. E eles querem, eles fazem isso para que isso fique na nossa mente, para que a gente vá se acostumando. Quantas propagandas, essa não é a primeira, quantas propagandas aí a gente vê? Todo final de ano, as empresas grandes pegam propagandas aí, querem incluir. Aí eles incluem no sentido de fazer descer goela abaixo da população, que aquilo dali é certo. Daquela desculpa, não,
Toda forma de amar é válida. Me poupe, hein? Me poupe. Poupe as nossas crianças de ouvir e de ver certas coisas, né? Que são tudo santa. Delas que é o reino dos céus. E o povo quer perverter os meninos de pequeno agora. Não estão esperando mais pegar os jovens, não. Agora eles estão atacando as crianças. E se a gente não renovar a nossa mente, o que é que a gente vai fazer? Vai continuar assistindo novela da Globo. Vai continuar deixando os nossos filhos assistindo malhação. Menina com menina, menino com menino. Um que é não sei o que lá. O outro que não sabe o que é trans, é bi, é não sei quantos sexuais aí. E uma pessoa só. Porque é isso que eles fazem. E eles não encobrem mais não. Agora eles fazem descaradamente para todo mundo ver que é esse mesmo o intuito deles. De dizer que agora a sociedade é assim e que todo mundo tem que aceitar. Não pode excluir, mas tem que incluir. E se a gente continuar deixando os nossos filhos assistir essas coisas do demônio? O que é que vai acontecer com a mente desses meninos? Se a gente que é adulto, às vezes, fica com a nossa mente cauterizada com as coisas que a gente vê, quanto mais as crianças que têm um HD todinho vazio para encher de informação. A gente não, a gente já tem um HD cheio, mas as crianças, mente vazia total. E Satanás toma a lançar coisas, toma a colocar coisas, filminhos, desenhos animados, também induzindo as crianças a fazerem o que quiserem com a sua homossexualidade, com a sua sei lá o quê. Não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar com aquilo que nós vemos. Não podemos deixar isso descer o nosso coração e dizer, não, está tudo certo, cada um faz o que quiser, porque afinal de contas cada um vai dar conta dos seus pecados. Não, cada um vai dar conta dos seus pecados, vai, mas nós não vamos nos conformar. Nós não vamos fazer de conta que o que é errado lá fora é certo dentro da igreja, porque eles acham que é certo, nós vamos achar certo também. Nós vamos dizer, é errado, é pecado, nós não vamos aceitar, nós vamos ensinar as nossas crianças e os nossos jovens, para que eles saibam, tem que conhecer, porque se não conhecer a palavra de Deus, tudo que veio fora vai ser como certo para eles. Então que nós tenhamos esse senso de responsabilidade de não nos conformarmos, para podermos ensinar aqueles que não têm uma mente tão certa como a nossa, de que já têm um certo conhecimento do que Deus quer para as nossas vidas. Porque nós precisamos de todo jeito tornarmos a ser como Jesus nos criou para ser. Porque foi para isso que Ele nos criou, para o louvor da sua glória. Ele nos criou para nós sermos santos como Ele é santo. Porque, volte em Romanos comigo, se você voltar em Romanos, sendo que agora no capítulo 11. No capítulo 11 de Romanos vai dizer assim, no versículo 36, que foi o versículo que eu bati o olho e Deus me deu essa mensagem. Um versículo que aparentemente não tem nada a ver. Mas foi o primeiro versículo que Deus falou comigo. Foi em Romanos 11. E o versículo de número 36, que vai dizer assim: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. O Senhor nos criou para a honra, glória e louvor do nome dEle. O Senhor nos criou para que através das nossas vidas Ele fosse exaltado e glorificado e todos soubessem quem Ele é. E nós não podemos simplesmente, hoje, porque já conhecemos a Deus, porque estamos na igreja, porque já conhecemos um pouco da palavra, simplesmente não nos importarmos com a mudança necessária na nossa mente. Porque a mudança da nossa mente vai gerar em nós mudança das nossas atitudes. Vai gerar em nós mudanças que vão fazer com que nós venhamos a conhecer mais a Deus. E venhamos a viver mais os propósitos de Deus. Porque, infelizmente, nós temos que querer ser transformados. Às vezes a pessoa está na igreja, a única coisa que ela se importa é: não, eu estou na igreja. Deus está falando comigo, o negócio está andando, né? Eu tenho certeza da minha salvação, glória a Deus. Mas quer chegar na igreja como veio e permanecer na igreja como chegou. E eu tenho que dizer a você que isso é impossível, você permanecer do mesmo jeito.
Porque se você permanecer do mesmo jeito, quando Jesus vier para buscar a sua noiva, e você não tiver se convertido de verdade, não tiver transformado a tua mente, não tiver convicção do que é certo, do que é errado, não concordar com o que é errado, se você estiver continuando concordando, ou não se importando, ou negligenciando aquilo que o Senhor tem te ensinado, você não vai herdar a salvação. E isso é um perigo no meio da igreja. Isso é um perigo. Não podemos nos conformar. Precisamos mudar. Precisamos mudar. Desde que eu me converti que eu oro, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque existem muitas coisas que precisam ser transformadas. Muitas. Primeiro, quando eu me converti, bebia. Glória a Deus, parei de beber. Imediatamente. Chamava um palavrão, que das 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrão. Eu era terrível. O Senhor me converteu também, logo de princípio. Mas o meu caráter, o meu gênio, o Senhor está convertendo até hoje. E vai converter até Jesus voltar. E eu sei disso, que a luta é grande. Amém, igreja? A luta é grande. A conversão do nosso temperamento é difícil demais. É difícil refrear a língua, é difícil olhar para as pessoas muitas vezes sem um olhar de julgamento, é difícil não se irritar com as coisas no dia a dia, é muito difícil, mas são coisas que nós reconhecemos que precisamos mudar. Eu reconheci que eu precisava mudar e ao longo da minha caminhada cristã, eu já fiz milhares de jejuns e propósitos de oração. Senhor, eu não quero ser como eu sou não, venha cá. Senhor, eu não posso continuar do jeito que eu sou, essa barraqueira. Senhor, tem misericórdia da tua serva, porque eu tenho medo de o Senhor voltar e eu ficar. Eu preciso me transformar. Se eu continuar do mesmo jeito, qual é a certeza que eu tenho que quando Jesus voltar vai me levar? É a mesma coisa de pegar um que cair fora. Dizer, é tudo pecador mesmo, vamos ver o que peca menos. Então nós temos que nos converter, nós temos que clamar ao Senhor, Senhor, me ajude. Olha, peraí, eu estou achando que a minha filha que está namorando com fulaninho, mas a Bíblia diz que esse fulaninho não é o certo para ela porque ela está no julgo desigual. Eu não vou aceitar esse namoro. Não vou. E vai se impor. Peraí, eu sou a mãe. De quem é a autoridade aqui? É do filho ou da mãe? Palhaçada essa. A mãe que vai dizer que não. Não, e vai fazer oração contrária. E ninguém quer saber não, que está achando ruim não com a oração contrária não. Vai fazer oração contrária até acabar. Até acabar essa porcaria desse namoro. Por quê? Porque Deus está nos mostrando o que é certo. E nós vamos vendo as coisas erradas e vamos nos acostumando. Não, peraí, daqui a pouco acaba. Não, eu estou orando. Estou orando não. Você vai orar, você vai jejuar, você vai falar no juízo dela, até ela acabar esse namoro. Ou ele, se for um menino. Porque se a Bíblia diz que nós não podemos nos prender ao julgo desigual, não vamos nos prender e não vamos deixar os nossos filhos. Eles têm que estar debaixo da nossa autoridade. Então, quem manda é a gente. O meu pai dizia assim, ó. Enquanto você morar debaixo do meu teto, quando ele começava com essa conversinha dele, eu já sabia. Ele dizia assim, enquanto você morar debaixo do meu teto, você pode ter 30 anos. Quem manda em você sou eu. Eu dizia, ferrou. Até 30 anos, Jesus, o negócio vai estreitar. Enquanto os filhos da gente morar debaixo do nosso teto, que manda a gente, não tem, eu trabalho, se sustenta, sai de casa, vai morar só. Não quer viver debaixo da autoridade, não? Deu L, vaze. Não, nós que já sabemos, nós temos que instruir os que não sabem, para que nós possamos, não só a gente, mas a nossa casa, a nossa família, estar debaixo da mesma visão, a mente renovada. Não nos conformar, mas sermos transformados pelo nosso entendimento. Qual é o nosso entendimento de quê, pastor? Eu estou entendendo de matemática. Não, ninguém quer saber das coisas dessa vida, não. Nós vamos renovar a nossa mente pelo entendimento da palavra. Aquilo que Deus vai nos ensinando, aquilo que os nossos olhos espirituais vão se abrindo, cada novo detalhe que nós aprendemos da palavra do Senhor faz parte da renovação da nossa mente. Vai nos renovando. Então, se você quer ter a sua mente renovada, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que pedir a Deus que não te deixe se conformar com aquilo que você está vendo. Para que o Senhor te revele na palavra o que é certo e o que é errado. Para que você saiba já, não é, peraí que primeiro eu vou consultar a palavra, não, você já saber. Não, isso é errado, isso vai contra os princípios do Senhor. Isso aqui vai contra a Bíblia contradiz isso, essas obras do diabo. Então, nós vamos poder lutar contra isso e sermos transformados
para glorificar o nome do Senhor com a nossa vida, todos os dias, até que Ele venha, porque Ele nos fez e nos separou para que nós fôssemos santos como Ele é santo. Amém? Aleluia. Aplaude ao Senhor Jesus, coloque de pé no seu lugar. Nós vamos renovar a nossa mente. Nós vamos pedir ao Senhor para renovar a nossa mente e para que nós não sejamos influenciados por aquilo que é mal, por aquilo que não é da vontade do Senhor. Nós vamos pedir ao Senhor para que Ele blinde a nossa mente, para que Ele guarde a nossa mente. Muitas vezes quando eu oro, eu peço: Senhor, guarda a minha mente e o meu coração. Nós temos que guardar a nossa mente no Senhor e o nosso coração no Senhor, guardar o nosso conhecimento, guardar as nossas emoções, os nossos sentimentos em Deus. Porque se a gente não guardar nele, nós vamos ser bombardeados por todos os lados. Porque sempre Satanás está tentando achar em nós uma brecha. Seja ela uma brecha grande, uma brecha pequena, nós bem sabemos como ele age. Ele nem pede licença, simplesmente ele entra. E ele entra escancarando com tudo. Então nós temos que fechar todas as brechas. E a mente do homem, ela tem que ser guardada no Senhor. Para que a gente pense como Jesus pensa, para que a gente alinhe os nossos pensamentos a Ele e possamos ser guiados por Ele. Somente pela verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Eu não sei como você chegou aqui na casa do Senhor, eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei como é que está a tua vida com Deus, eu não sei se você diz: não, eu estou bem com o Senhor. Eu creio nesse Deus, eu creio que o Senhor realmente, Ele tem me exortado, Ele tem me corrigido, Ele tem me ensinado na palavra, né, para que eu possa permanecer com a minha mente nele, permanecer conhecendo mais aquilo que Ele tem me ensinado, que é a sua palavra. Talvez você diga: eu nem sirvo a Deus, eu nem tenho a minha mente transformada ainda, eu continuo com os meus pensamentos carnais, pensando em coisas que não agradam ao Senhor. Eu continuo pensando da mesma forma de quando eu comecei a me entender como gente, né? Como diz, na minha adolescência, eu comecei a pensar em coisas erradas. Penso em adultério, penso em bebidas, em farras, em festas. Penso em coisas que eu sei que não fazem bem para mim, mas dão prazer à minha carne. E talvez nesta noite o Senhor tenha te trazido aqui para te dizer que Ele não quer que você continue pensando desse jeito. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele quer que sua mente seja renovada. Ele quer que você seja renovado para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Porque só quando nós alinhamos a nossa mente com a mente do Senhor, só quando nós renovamos a nossa mente é que nós começamos a compreender a mente do Senhor. É quando nós começamos a sentir o Espírito de Deus testificando em nós. Qual é a vontade dEle? O que é que Ele quer para nossas vidas? Qual é o propósito do Senhor para a nossa existência? Será que nós existimos simplesmente por existir? Será que nós estamos aqui só caminhando, lutando, que a nossa vida toda vai ser pagar boleto, vai ser se preocupar com os filhos, vai ser correr atrás de um relacionamento saudável, vai ser arrumar um emprego que seja bom, ou comprar uma casa na praia, sei lá. Será que toda a nossa existência se resume às coisas que nós conseguimos contemplar com os nossos olhos carnais? Eu creio que não, eu creio que o Senhor, Ele nos criou. E sabendo onde nós nos perderíamos, Ele deixou para nós a sua palavra, onde Ele nos atrai de volta para Ele. Quando Ele enviou Jesus para nos reconciliar. Quer dizer que nós já tínhamos uma aliança com o Senhor. O Senhor tinha uma aliança com a humanidade. E essa aliança foi rompida pelo pecado. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados e para reconciliar, nos ligar de novo ao nosso Pai Celestial. E eu quero que nesta noite, se você está aqui na casa do Senhor, ou talvez você que esteja assistindo essa transmissão,
Você diz: não, eu nunca me reconciliei com o meu Criador. Até hoje eu ando desviado do caminho do Senhor. Até hoje eu ando longe do propósito de Deus para a minha vida. Até hoje eu não fiz o que Jesus veio fazer, que foi me reconciliar com Cristo. Até hoje, com o Senhor, com Deus. Eu nunca fiz isso, eu nunca me reconciliei. Eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor. Eu nunca confessei que Jesus é Senhor e Salvador. E talvez você aqui está tendo essa oportunidade. Diga: eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero não só ter a minha mente renovada, mas eu quero ter a minha vida renovada. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero sair desse lugar de lamento, desse lugar de vazio, nesse lugar onde nada me supre, onde nada me completa, para estar na presença do Senhor, onde eu sou completa, onde eu sou saciada, onde eu sou satisfeito com a presença dEle, com a palavra dEle, com o Espírito Santo de Deus na minha vida. E se você é uma pessoa que precisa e que reconhece que nesta noite quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aí mesmo onde você está, levante a sua mão. Levante a sua mão para que nós possamos orar e apresentar a tua vida ao Senhor, para que você tenha a sua vida transformada, para que além de ter a sua vida transformada, você tenha a certeza de que, se você continuar andando com o Senhor, você vai herdar a salvação da tua alma, em nome do Senhor Jesus. Se você aí na sua casa, onde você está nessa pregação agora, você diz: não, eu preciso realmente entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Faça uma oração aí onde você está. Diga a Ele: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha mente, o meu coração nas tuas mãos, Senhor. Me move conforme a tua vontade. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me salva, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que o Senhor é aquele que nos salva. O Senhor, Ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim o qual esperais. O Senhor tem pensamentos de paz para nós. Peça nesta noite que o Senhor revele a você quais são os pensamentos de paz que Ele tem. Peça para que o Senhor, Ele molde a tua mente, Ele molde o teu coração de uma forma que o nome dEle seja exaltado na tua vida todos os dias. Peça ao Senhor para que você não seja confundido, para que você não seja confundido muitas vezes com tantas vozes que você consegue ouvir. É a tua voz, é a voz do mundo, é a voz do inimigo, são vozes de desespero, de desesperança, de medo, mas existe uma voz que fala no teu coração, e essa voz, quando ela fala no teu coração, nunca mais você é da mesma forma que você se encontra. Você é totalmente transformado quando você ouve a voz do Senhor, quando você é direcionado por Ele. Então nesta noite peça ao Senhor para que Ele fale contigo, para que você tenha a sua mente transformada, renovada pela sua palavra, pela palavra de Deus, que é viva, que é rema, que é eficaz, que é verdadeira, que é poderosa. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e nós reconhecemos que existem muitas coisas em nós que precisam ser transformadas. Existem muitas coisas que nós temos que aprender a deixar para trás, que nós temos que desapegar, Senhor. Pessoas que nós precisamos deixar partir, sentimentos que nós temos que substituir, pessoas, Senhor, que nós não podemos mais andar como andávamos antes, mentalidade, Senhor, de antigamente, quando nós não servíamos a Ti, onde nós achávamos, Senhor, que era muito prazeroso para nós estar na roda dos escarnecedores, que era muito bom poder pedir conselhos aos amigos que não conhecem a Tua verdade, que era fácil, Senhor, ser guiados pela nossa carne, pela nossa própria vontade. Mas hoje que nós Te servimos, nós reconhecemos que precisamos dessa transformação na nossa mente, precisamos de uma transformação no nosso caráter. Nós precisamos voltar para a origem da nossa criação, que é ser como o Senhor é. Nós precisamos voltar a pensar como o Senhor pensa. Nós precisamos voltar a olhar o mundo como o Senhor olha. Nós precisamos voltar a olhar as pessoas como o Senhor vê, porque o Senhor não vê na aparência, mas o Senhor olha para o coração.
não. Nós precisamos voltar a amar, Senhor, sem medidas. Nós precisamos voltar a nos importar com o nosso próximo. Nós precisamos voltar a deixar de sermos egoístas e não pensarmos somente em nós, mas olharmos para os nossos irmãos, olharmos para aqueles que ainda não te servem, olharmos para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão confundidos nesse mundo, porque são tantas coisas que vêm para encher a mentalidade das pessoas. São tantos más costumes, são tantas coisas ruins, ó Deus, mas nós sabemos que a tua mente, Senhor, os teus pensamentos para o teu povo, para a tua igreja, são pensamentos de paz, são pensamentos mais elevados do que os nossos, e muitos deles nós nunca compreenderemos, mas eu creio, Senhor, que se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós desejarmos do nosso coração, termos verdadeiramente a mente de Cristo, como a tua palavra diz que nós temos, usar a mentalidade de Cristo na nossa vida, nós seremos transformados. Nós não nos acovardaremos diante das coisas. Nós teremos ousadia para repreender. Nós teremos ousadia para exortar. Nós teremos ousadia para pôr por terra, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós somos a tua igreja. Levanta a tua igreja, Senhor, porque se a tua igreja não fizer a diferença nessa terra, quem fará? Se a tua igreja não se posicionar, quem se posicionará, ó Deus? Nós somos o teu povo que se chama pelo teu nome. Nós temos o teu Espírito. Nós temos o conhecimento, Senhor, do bem e do mal. Queremos usar esse conhecimento em benefício daqueles que estão vivendo o tempo de cegueira espiritual, que ainda não conheceram a verdade, não foram libertos do pecado, não conseguem contemplar, Senhor, quem era o Deus a quem nós servimos. Mas nós que já temos a nossa mente aberta, nós que já tivemos a nossa visão aberta para as coisas espirituais, nós clamamos para que o Senhor nos revista de poder e autoridade, a virtude que vem do alto, para que nós não nos conformemos, para que nós não venhamos a aceitar, antes que nós venhamos a lutar, Senhor, para que essas coisas malignas, elas não prosperem, mas caiam por terra, em nome de Jesus. Que prevaleça, Senhor, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, a tua verdade, Senhor, e a tua verdade é a palavra, e é ela que tem nos purificado, é ela que tem nos limpado, é ela que tem nos ensinado. Então coloca em nós, ó Deus, o anseio, o desejo de meditarmos na tua palavra de dia e de noite, para que nós possamos ver prosperar tudo que nós fizermos, como o salmista declarou: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se detém na mesa dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, porque eles serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e o seu fruto dará no tempo certo. Em nome de Jesus, eu creio que a tua igreja será uma igreja que verá os frutos da obediência, verá os frutos, Senhor, do temor ao Deus a quem nós servimos. Nós viveremos, colheremos, Senhor, os frutos de querer, Senhor, sermos separados e santificados para o Senhor todos os dias até que Jesus volte, ou para nós ou para a igreja como um todo. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Blinda as nossas mentes, guarda nossa mente e o nosso coração no teu coração, Senhor. Esconde-nos em ti, para que nós não sejamos inflamados com as coisas deste mundo, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós sabemos que a nossa casa está preparada nos céus. A nossa casa, ela é celestial e ela descerá adornada, para que nós possamos habitar na Nova Jerusalém, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, amém, e graças a Deus, amém, igreja. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia.